Opa! Então vamos começar a live. Estamos só esperando o professor Maltz agora. É valendo, ele disse que chega em 5 minutos. Então, mas a gente vai logo começando, iniciando. Vou comentando alguns tópicos aqui, né? Fazer o convite aqui para ele por meio do Instagram. E vamos em frente. Então, já iniciando, falando um pouquinho sobre o conteúdo da nossa temática de hoje. Nosso debate vai ser a Sociedade do Cansaço, o texto do Byung-Chul Han, né? E ele é um texto extremamente importante para os nossos dias, porque acaba nos colocando alguns problemas filosóficos fundamentais, né? Fundamentais mesmo. Um desses problemas filosóficos fundamentais é a nossa condição de vida, a nossa condição humana. Então, Malthus Stazar, daqui a pouquinho, certo? Eu vou logo começando, porque a gente tem um pequeno compromisso com o tempo, até mesmo para que a gente já vá convidando as outras pessoas. Então, algo interessante que o Churran fala, e eu acho que é de, digamos, interesse fundamental, é o fato de nós estarmos com certos estados patológicos, estados emocionais, e esses estados emocionais estarem adoecidos, né? Adoecidos. Então, o Malthus já está presente aqui, só convidando ele agora aqui. E iniciar a conexão. Ok. Ok. Como é que tá aí o áudio? Tá bom, tô ouvindo bem aqui. Da Coan, tudo bacana. E Tô achando aqui uma certa dificuldade. Ontem achei o áudio melhor. achou o áudio melhor? Você tá me Ontem. ouvindo? Tô, mas tá meio tomado, assim. Pessoal, vocês podem dar pra gente um retorno aí dos ouvintes, o áudio, estão ouvindo bem, estão ouvindo o áudio bem. Então, tem um fonezinho de ouvido aí, eu consegue dar com fone. Não, ontem eu tava sem fone, eu tava tranquilo. Não. É, Mas ok, vamos ver aí. bom, então falando um pouco Boa noite. falando um pouco sobre o nosso tema, que é a sociedade do cansaço, né? E ela é uma conclusão do coreano chamado Byung-Chul Han, e ele vai falar que a sociedade ocidental vive um momento histórico existencial. Boa noite, Mozaniel. Está conseguindo ouvir a gente bem? Então, essa estafa existencial, ela acaba sendo provocada por alguns dilemas que a gente vive, alguns dilemas da nossa época. Um dilema principal e o inicial que ele coloca é uma certa violência neuronal que nós Sim, vivemos. Normal. Essa violência que acaba sendo resultado de um modo de vida extremamente positivo e que se espera que sejamos produtivos, em que nós trabalhemos e nos realizemos por meio do trabalho, né? E sendo um trabalho com uma condição geralmente muito estafante, né? Uma condição moderna e acelerada, né? Isso acaba provocando na gente uma patologia, um certo adoecimento neurológico, neuronal, que ele coloca, e isso acaba provocando na gente essa sensação de estafa, né? E aí, eu vou colocar já uma pergunta para o Maus. Então, Maus, pode falar um pouco para a gente sobre quais são essas novas formas de violência produzidas por esse excesso de trabalho, esse excesso de produtividade? tá falando que teu áudio tá falhando. Acho que alguma coisa na conexão.
meu áudio Com relação ao essencial, talvez você que está assistindo a gente aí, um dos grandes temas que a gente deve pensar em comentar e começar a trabalhar é essa questão da violência. A violência, desde a violência simbólica, mas a Byung-Chul Han, no Sociedade do Cansaço, ele essencialmente trabalha com uma violência chamada de violência positiva, ou que ele chama de excesso de positividade. O excesso de positividade, ele se manifesta tão violentamente quanto a negatividade, porque, por exemplo, para Byung-Chul Han, você que está assistindo a gente, um elemento, ele não exclui, então você não tem na sociedade da ultraprodutividade marginais, você tem pessoas exauridas. Em todas as camadas, você tem pessoas que não conseguem continuar. Então, na medida em que antiga, tá, negativa, você havia pessoas que funcionavam segundo o padrão da sociedade e pessoas que não funcionavam, eram os marginais. Tá conseguindo aí, André? uma pequena falha aqui, mas pode continuar falando, tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir, né? Preciso saber aí. Então, a grande questão é que você está diante do excesso de positividade. Essa positividade é violenta. Ela é violenta na medida em que ela esmaga. Ela não esmaga no sentido de quem funciona ou quem não funciona. Ela esmaga no sentido de que ela coloca todo mundo na linha, no ritmo, e ela coloca todo mundo para trabalhar e trabalhar e trabalhar até o ponto em que você se torna... você seca. E um dos grandes sinais que nós temos é que essa violência da positividade, todo mundo aqui que está assistindo sabe daquela obrigação em ser feliz. Como isso é violento. O como isso nos afeta estruturalmente. Pouquíssimas coisas são tão terríveis quanto a obrigação de ser feliz. Primeiro, por quê? Porque ela já recai num certo tipo de idealismo. E idealismo, por natureza, é perigosíssimo. Idealismo é um problema seríssimo, porque é uma crença no mundo que não há e que não haverá. E que, na medida em que ela é transposta para uma visão de mundo, uma cosmovisão idealista, você se torna um jacobino. Você se torna um utopista, você se torna um fascista. O fascismo, ele é um idealismo, tá? Sim. O fascismo, ele por natureza, ele requer a sociedade instrumental, ele requer a sociedade perfeita. E a nossa sociedade hoje, ela é uma sociedade fascista por natureza. Sim. Dentro do sistema da produtividade. Sim, sim. E o interessante, Maltos, melhorou o áudio agora? Acho que agora vai melhorar. É porque o meu fone de ouvido não estava funcionando, eu não estava nem percebendo isso. Mas ok. Agora deve estar melhor. Tá ótimo. Tá melhor, né? Pois é, então, esse excesso de positividade, de necessidade de produção, necessidade de trabalhar, de dar resultado, ele acaba provocando na gente algo que ele chama de um infarto psíquico. Uhum. E o interessante disso é que parece que dentro da lógica na qual a gente vive hoje, a gente percebe que não há uma certa neutralidade ou neutralização desse problema. Esse problema ele escapa à própria solução imunológica que a gente tenta, que a gente historicamente seguiu, né? Ele Sim. coloca exatamente uma evolução das soluções imunológicas para a vida. Ele delimita isso de forma bem clara, dizendo, olha, quando a gente queria enfrentar um lobo selvagem, a gente construiu cidades. Quando a gente quis enfrentar o rato
que seria um problema bacteriológico que provocaria a doença na peste bubônica, isso representando a Idade Média de forma bem clara. Ele diz, nós conseguimos inventar os remédios, conseguimos inventar a própria higiene como solução desse problema. Quando aparece o vírus e o besouro, a gente consegue resolver esse problema imunologicamente. Tudo isso são ameaças externas. Sim. Mas na sociedade contemporânea, o que talvez seja mais agressivo é que ele acaba, essa doença neuronal, essa violência que nós sofremos, acaba sendo imposta interiormente e internamente. Exato. De dentro para fora. Né? E assim. E como é, por exemplo, a gente vê, até mesmo do ponto de vista bem popular, a popularização de doenças como, por exemplo, o TDAH, a depressão, a síndrome de burnout. E é uma situação que a gente vive contemporaneamente, né? E assim, e como é que tu pensa essa violência sistêmica assim, dentro da sociedade, dentro do nosso próprio modo de vida? A questão é que a gente está inserido dentro de um processo de... vamos usar a palavra geral, produtividade. Ninguém quer ser um pai mediano ou um pai comum. Como o Chesterton disse, que a coisa mais impressionante são um homem comum com a sua mulher comum e seus filhos comuns. E ele, mais uma vez, ele acerta com 100 anos de diferença. Ou seja, ninguém quer ser um pai comum, todo mundo quer ser pai brilhante, todo mundo quer ser professor fascinante, todo mundo quer filhos. Boa noite, Thiago. Todo mundo quer filhos perfeitos, todo mundo quer notas altíssimas na escola, ainda que a escola maqueie isso de uma forma quase criminosa. Todo mundo quer jogar aos outros que seus filhos são maravilhosos, que ninguém é tão inteligente quanto seus filhos, ninguém é tão bonito. Nós somos grandes corujas na história da Águia da Coruja, grandes corujas da produtividade. Nossos filhos precisam ser produtivos. Nós não conseguimos ficar tristes com isso, e isso é muito perigoso. A gente tem uma celebração do excesso positivo, ou da violência positiva. Isso. Tá? Interessante, o Malthus, também a análise que ele faz, que o Churran faz, de uma certa transição de uma sociedade do controle, que nosso grande medo na modernidade é sermos controlados. Na verdade, na pós-modernidade, o Foucault delimita isso, digamos, teoricamente na filosofia, a respeito do conceito de sociedade da disciplina, né? Sociedade disciplinar. Mas como nós nos caracterizamos agora é a respeito de uma sociedade do desempenho, né? Sim. A sociedade do desempenho. E aí é a grande sacada do Byung-Chul Han é quando ele coloca que na sociedade que o Foucault, na sociedade disciplinar que o Foucault tanto critica, na verdade é ela que mantinha a nossa sanidade. Por quê? Porque havia uma estrutura chamada família, uma estrutura chamada igreja, uma estrutura chamada escola, uma estrutura chamada emprego, e essa estrutura, ela, ao mesmo tempo que ela te mandava trabalhar, ou te mandava ser uma pessoa correta, ou te mandava agir corretamente, ela era uma estrutura que também protegia e compensava. Para mim, esse é um dos grandes momentos do livro. Por quê? Porque ele diz que ao fim dessas estruturas, só sobra você e você mesmo debaixo da égide, debaixo da obrigação da produtividade. Resultado, quando eu tenho uma empresa e surge a hora de ser um bom empregado, a empresa bate nas minhas costas e quando ela percebe que eu não estou produzindo mais por estar muito cansado, é a hora das férias. Das férias ou da demissão, né? Ou da demissão. A marginalização, dar para o lado. No processo atual, não há nem férias, nem demissão, porque o homem do desempenho, ele tem que produzir todo o tempo, ele tem que criar todo o tempo. Resultado é o homem 24/7, é o homem 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não há Sim, sim. domingos, não há dia santos, que é uma invenção protetiva. Até mesmo teologicamente, o sábado ele é uma invenção de descanso protetiva, bem assim da ideia da sociedade disciplinar. E você descobre que na sociedade do desempenho você tem que pensar naquilo 24 horas por dia. Você tem que Sim, dormir com modos, nova palavra de ordem na sociedade do desempenho, com modos de automatizar o seu sim. emprego. E o mais interessante é o nomadismo, que é o próximo passo. Você vai trabalhar de qualquer lugar, inclusive das suas férias. Essa- isso parece surgir de uma negatividade, de uma falta de negatividade, como tu falaste, dessa disciplina. Se Uhum. a gente não tem uma certa ordem, então a liberdade que passa a ser, e a gente pode ver que vai se transformar em uma própria arma da Sim, própria de próprio controle, como que nossos tempos usaram a própria ideia de liberdade para nos controlar, fazer com que nós mesmos bingo. automatizemos até essa forma de controle. E sobre essa questão do desempenho também, se a gente perceber que, por exemplo, aquelas reuniões de negócio, aqueles momentos corporativos em que, por exemplo, você vai fazer uma reavaliação do seu trabalho, que você vai fazer uma revisão de como dos resultados. Os resultados baixaram. Não, nós precisamos ter uma reunião para avaliar criticamente o nosso desempenho e ver quais são as soluções. Né? Quando você tem essa baixa naquele desempenho, e isso vai se tornando algo do próprio ethos e consumindo espiritualmente quem está no meio dessa lógica. Né? Certeza. E é assim, por exemplo. Mas o que o Churran também. E é fundamental que a gente entenda que esse processo acaba se constituindo um certo dado de autodestruição, de autoaniquilação interiorizada. Né? Nós nos acabamos aderindo a essa lógica e fazendo com que, por exemplo, nós sejamos obrigados a realizar a nós mesmos, a realizar os nossos desejos, ou então obrigados a aceitar os desejos dos nossos patrões, as pessoas que nos empregam, como os nossos próprios desejos. Uhum. Né? Isso é isso é tão terrível que, por exemplo, se tem gente que tem medo de filme de terror, eu tenho medo de colocar meu currículo em algum lugar para trabalhar. Em alguns lugares. Entrar numa, eu tenho um amigo que sempre diz que a melhor sessão que ele tem na vida é a sessão de pedir demissão. O Poliano tá comentando aí, é exatamente essa ideia de vestir a camisa. Você veste a camisa da empresa, você assume o sonho do patrão. Isso é Sim, complicado. você aplaude quando a empresa dá lucro, que é sobre E, você, sim. e entra E, engra- e- o conceito, um dos conceitos mais brilhantes do Walter Benjamin. O produto nunca está na mão do trabalhador. sim. Ele é E do. a ideia, a palavra que eu acho que define bem o mercado de trabalho atualmente e engraçado que hoje eu vi no, exatamente, Dino. É um sistema de controle. E se utiliza exatamente, por exemplo, a ideia da iniciativa própria. Você Aham. precisa ter iniciativa, uma série de competências. E hoje, por exemplo, a Você SA publicou no Instagram delas uma série de competências que são fundamentais ao profissional do século XXI. O que, que ele precisa ter? Não, ele precisa ter domínio socioemocional, ele precisa ter uma capacidade de iniciativa, ele Uhum. precisa ter empatia também, ele precisa. Não, existe uma certa programação neurológica ou neuronal do próprio sujeito que vai entrar no mercado de trabalho. E isso acaba, sinceramente, provocando essa estafa quando você chega no momento que você. Bom, eu não consigo corresponder às expectativas do mercado. Eu não consigo corresponder às expectativas do meu patrão, porque ele nunca está satisfeito. Porque, na verdade, e eu conversava com o Pauliana hoje, na verdade, a lógica do patrão é a lógica que ele seja uma parte do seu corpo.
que ele seja o seu braço, que ele seja a sua mão, que ele seja o seu pé. O office boy são os pés da empresa. Aquela ideia de o redator é exatamente a mente da empresa. A comunicação constrói a imagem, é a forma de vestir. Então, tudo isso acaba se transformando em estratégia de controle e provocando aquilo que o Churran talvez seja... Eu acho que nesse ponto de discussão ele faz o traço mais interessante da filosofia dele, desse tratado, é quando ele diz que nós deixamos de ser uma guerra de todos contra todos e passamos a viver uma guerra de nós mesmos contra nós mesmos, de si contra si. Por quê? Por conta dessa interiorização dessa lógica do comercial, dessa lógica de vida produtiva, da sociedade de desempenho, né? Tu podes falar sobre até mesmo os dados os dados neurológicos e os problemas neurológicos que isso provoca pra gente. O sujeito que não consegue se desempenhar bem nessa sociedade é um sujeito depressivo, não consegue guerrear. Uhum. O que ela está dizendo, os coaches ajudam, com certeza eles são os tutores da positividade. Eles são os especialistas em manter você exatamente na sociedade. O coach, na verdade, funciona exatamente para te manter na sociedade dos proativos, para dar aqueles tapas na costa que você precisa dizer, você pode, você vai lá, você consegue. Mantenha-se nesse sentido, ainda que você esteja só o bagaço, você precisa. E aí enche-se de vídeos de pessoas nas Olimpíadas, tá dando tudo de si. O problema é que ninguém lembra, é que as Olimpíadas são de 4 em 4 anos, aquela pessoa realmente tem que dar tudo de si, porque aquela é talvez uma das últimas oportunidades, enquanto você estava... você tem que ficar desse jeito todo dia, o tempo todo. A violência da positividade, ela não está no aspecto em que você deve fazer algo positivo ou vencedor. Está no aspecto de que você não consegue sair dessa crista da onda, não te é permitido a descida, a humana descida, que é o descanso, que é o sofrimento, que é o luto, que são os momentos em que das montanhas, na naturalidade da vida, você vai para os vales, tá? E não é permitido. Tem um livro muito bom que é Sorria, como o pensamento positivo enfraqueceu a América, que é uma forma mais jornalística e popular das ideias do Byung-Han, quando a jornalista, acho que é Emmerich, eu esqueci o primeiro nome dela, ela... Vai lendo aí, André, enquanto eu explico aqui. Certo, uma pergunta do Charlton Serra, ele fala assim: é possível ligar a questão da produtividade com o aumento dos casos de depressão e suicídio de estudantes, principalmente do ensino superior aqui no Brasil? Rapaz, eu não só ligo com esse, como eu ligo até com a depressão de crianças. As crianças são colocadas no balé, as crianças são colocadas no judô, as crianças são colocadas no inglês, mas elas não são colocadas ali como há 50 anos as crianças eram colocadas para brincar. Havia uma competição na brincadeira? Havia, mas havia um universo chamado universo lúdico, na qual a competição ela estava assim, na terceira, quarta, quinta camada psicológica da brincadeira. Onde a criança brigava com outra criança e 5 minutos depois, por conta das disputas, claro, do é justo, não é justo, 5 minutos depois já estava todo mundo tranquilo em outra brincadeira. E as crianças mesmo estabeleciam as regras. Quando tu vais hoje, as crianças não estabelecem regras nenhuma e elas são lançadas num ambiente extremamente competitivo. O ponto maior dessa positividade que o André está falando é que você está morrendo e tem alguém batendo nas suas costas dizendo: não fique assim, não chore, tudo vai dar certo, continue a nadar, bem assim, procurando Nemo, continue a nadar, até o momento que você não aguenta mais. E, no caso, o suicídio é uma resposta de quem não aguenta mais.
No Japão, uma palavra que surgiu agora, que é literalmente, não estou brincando, é literalmente morrer de trabalhar. Você trabalha até não somente a estafa emocional e mental, você trabalha até a estafa física, até o momento que o corpo entra em colapso. No Japão já está acontecendo isso, tá? A França, que sempre foi um país muito preocupado, ela está tentando ela já entendeu que, por exemplo, aquele processo do 24/7 é perigosíssimo, por isso que hoje a empresa que procurar o empregado fora do horário de trabalho, via WhatsApp, via rede social, pode ser processada, porque ela está entrando nesse conceito da positividade que destrói a pessoa. Sim. Uma Mas é pergunta da Diná, ela muito fala questão. bem Fala aí, interessante André, a teu outra posicionamento. pergunta, ou um comentário. Ah, sim, eu acho que. Vamos ver o comentário da Diná para a gente emendar logo. Ela coloca assim: a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, vem trabalhando essas questões desde a educação infantil, como, por exemplo, as competências socioemocionais. Interessante é esse dado e essa linguagem que a própria BNCC coloca de competência, né? A gente pensar, por exemplo, que esse termo competência ele surge no fim do século XIX, na verdade no século, metade do século XX vai crescendo e vai obedecendo a própria lógica empresarial, a própria educação profissional. A gente percebe que existe uma sutil ligação entre a própria constituição do documento da BNCC com essa expectativa de uma sociedade de desempenho, né? Mesmo que seja a ideia de desenvolver competências socioemocionais, né? E a gente, por exemplo, eu como professor da educação básica, eu vejo que se tem algo que a gente luta dentro da sala de aula é lidar com os comportamentos, lidar com as condições sociológicas mesmo. E voltando ao comentário a respeito da pergunta do cadê o rapaz? Do Charlton. O Charlton que perguntou sobre o aumento de casos de depressão entre estudantes. Com certeza. Eu participo, eu dou aula na universidade também, e a gente vê que da universidade, os alunos, primeiro, eles já chegam cansados, estafados. Eles chegam na universidade com uma certa esperança, Uhum. muitas vezes uma esperança de autorrealização, e chegam e veem diante deles uma série de obrigações, né, e uma série de exigências que, em vez de parece, eles veem que digamos, o obstáculo ainda é maior ainda para a realização. Muitos desses alunos acabam sofrendo com essa circunstância, né, acabam entrando em colapso, muitos desistem de cursos, outros entram em crise existencial mesmo, em depressão, não conseguem continuar, não conseguem fazer as tarefas, apelam às drogas, vivem reclamando nas redes sociais. Eu estou rindo, mas é horrível isso. Eu vejo, por exemplo, eu sigo muitos meus alunos no Twitter. Alguns colegas meus, professores, preferem ignorar os alunos. Eu acho maravilhoso ter contato e resposta direta da situação da vida deles. Porque eu vejo quais são as preocupações, eu vejo quais são os dilemas que eles tratam, que eles emanam. Às vezes você vê aluno extremamente solitário na rede social. Você vê ele cobrando, pedindo que os outros amigos vão lá ao auxílio dele, em busca dele, vão lá ajudá-lo, vão lá fazer companhia, uma companhia que ele não tem em casa, uma companhia que ele muitas vezes não tem, ou tem maquiadamente dentro da escola, e ele não acaba não sabendo lidar com essas circunstâncias, né? E é complicado, realmente. Tem essa ligação Um estreita bom entre a ponto que o Thiago aqui sociedade. comentou. Alô? Um bom ponto que o Thiago aqui comentou, você que está me ouvindo, e André, é a Sim, questão que a palavra em si, excelência, ela não é uma palavra preocupante. O problema é no contexto da sociedade na sociedade de desempenho. E esse é o ponto sério. Por quê? Porque se você pega a excelência na antiguidade, a excelência estava ligada à realização
de algo fundamental ao ser, que normalmente era a religião. Então a pessoa fazia algo excelente, os egípcios antigos, os gregos, tá? Desde a ideia, por exemplo, se você for para a Bíblia, para a Torre de Babel era um empreendimento de excelência. É o primeiro empreendimento, segundo o Velho Testamento, de deificação, onde os homens se colocariam como deuses. Por isso precisava ser um empreendimento de excelência. Mas hoje, o que você tem é uma excelência esvaziada da significação. Sim. E Sim. aí o resultado básico é que você é chamado a fazer o trabalho da sua vida num processo pós-moderno onde nada é permanente. Em outras palavras, você tem que ser excelente, mas não te é permitida a fruição, que é o elemento básico da verdadeira excelência, que é terminar de fazer algo tão grandioso. Aí vamos para quem está assistindo a gente, para ilustrar isso. Michelangelo faz o Moisés, algo de excelência. Moisés é uma obra tão maravilhosa que Michelangelo, ao terminar, não se aguenta, bate no joelho do Moisés e disse: agora fala. Agora fala. Por quê? Porque havia uma consciência de se criar algo para a eternidade. Sim. Essa consciência, por exemplo, Flaubert demorava 7 anos escrevendo um romance. Essa consciência na pós-modernidade é perdida, porque nós vivemos na produção de modas. Sim. Então tudo tem que ser lindo e maravilhoso, de alto design, de grande consumo, aquilo que o Lipovetsky chama de capitalismo artista, mas que tem que ser feito para efemeridade, tem que ser usado e destruído para que se possa comprar o novo produto. E assim nós vivemos eternamente na sociedade do consumo e do desempenho. Por isso que a palavra excelência em si não é um problema, mas na sociedade do desempenho, ela é a cereja do bolo que termina de matar a pessoa que já está tomada pelo estresse. Que aí a gente já pode entrar no problema da multitarefa. Sim. E eu lembro... Não, eu vou fazer um comentário depois, eu vou fazer um questionamento aqui da multitarefa, uma pergunta só para ilustrar, e aí eu emendo um comentário sobre o que tu Excelente ponto, Thiago. Então, a perspectiva que o Ham, ele fala de nós vivemos em uma necessidade de que nós sejamos multitarefas, né? Porque isso vai auxiliar no nosso processo de desenvolvimento, vai ser o profissional que é capaz de aprender sozinho a desempenhar várias funções, né? Existe uma relação lógica entre aquele que tem a capacidade de aprender sozinho, porque ele chega sabendo fazer uma coisa. Não, hoje eu sei fritar ovo, amanhã eu tenho que fritar ovo, fazer bife, temperar, fazer um bode temperadinho, bem feito. E engraçado que eu estava lendo um livro da Harvard sobre como produzir, e um dos grandes conselhos que eles colocam, um capítulo só para dizer: não dá para produzir sendo multitarefa. Eu achei hilário isso. Mas essa questão que o Tio Han ele fala, essa multitarefa acaba fazendo com que nós desenvolvamos uma hiperatenção, Maltos. Uhum. Uma hiperatenção que parece, em vez de nos fazer ascender a montanha, digamos assim, existencial, faz com que, na verdade, nós caiamos num penhasco, né, existencial, com que nós afundemos, nós desçamos até mesmo aos níveis dos animais selvagens. Fala um pouco sobre isso pra gente. Comentaste isso ontem. Para quem não viu o nosso teste ontem, o Byung-Han, ele é bem... como é que a gente pode dizer? Ele é bem espartano em termos de ilustrações. Mas na hora da multitarefa, ele coloca uma ilustração que é extremamente válida. O nosso problema em celebrar o multitarefa é que quem realmente vive em multitarefa é a leoa no meio do mato. Que tem que comer sua comida, olhar os filhotes,
observar a presa e ainda ver se não tem um bicho atrás dela para matá-la. Então, essa tensão da multitarefa, e o que ele quer pontuar é isso, é a questão da tensão da multitarefa. E é um dos elementos mais fortes dessa produtividade, dessa violência da positividade, dessa sociedade do desempenho, em que te deixa o tempo todo tenso, em estado de alerta, é isso o termo mais legal, te deixa o tempo todo em estado de alerta, de forma que você não consegue refletir, parar, deslumbrar-se ou fluir. Em outras palavras, nós perdemos a base da criação filosófica. Não há filosofia Que é a contemplação. se não há espanto, se não há admiração, se não há maravilhamento e se não há fruição. Mas para todas essas coisas precisa-se de ócio. Não é apenas ócio de trabalho, é essencialmente o ócio emocional. E não está tomado com a atenção do próximo passo. Porque para que haja fruição tem que haver o presente. E na sociedade do desempenho você está sempre no próximo passo. Sim, sim, é verdade. E ele comenta a respeito dessa nossa até mesmo impaciência com o tédio. Sim. Nós somos impacientes com o tédio. Nós não temos mais aceitado ficar sem fazer nada. Passar um tempo isolado, passar um tempo no vazio, ter um momento de descanso. E, por exemplo, se a gente pensar no Messias Eliade, ele vai falar que isso é um comportamento fundamental humano, existencial humano. O momento em que, por exemplo, a gente se recolhe ao ninho, em que a gente entra em posição de renovação, de reconstrução interior, de reconstrução espiritual. Né? E, ao mesmo tempo que a gente não vive nessa situação, a gente não consegue uma atenção profunda. Né? A gente tem uma hiperatenção, mas não temos uma atenção profunda. O tempo todo as coisas estão nos tirando de foco. O tempo todo nós não conseguimos, nós estamos atentos a várias coisas, mas é uma atenção superficial. Sim. Isso impede com que nós tenhamos um recolhimento. E como tu mesmo falaste, percamos a capacidade de contemplar e admirar as coisas, que é algo que é fundamental para quem faz filosofia, para quem pensa, para quem engaja-se no mesmo processo de autoconhecimento, de autodescoberta, de cavar mesmo a própria existência, de reconhecer o valor da própria vida, por exemplo. Engraçado, e eu gosto quando aparecem filósofos como esse cara aqui, ele pega a Hannah Arendt também e faz uma certa descasca a Hannah Arendt, principalmente na crítica que ela faz à ideia da vida contemplativa como forma de alienação, que na verdade é uma ideia marxista que ela abraça, de certa forma, e que vê na contemplação uma certa forma de saída do homem do mundo da vida e faz com que ele não engaje-se nas tarefas de revolução ou de reconstrução. Isso é de uma profundidade, de uma perspicácia muito grande. Eu já havia feito essa crítica, por exemplo, a respeito da Hannah Arendt em alguns trabalhos, alguns comentários em sala de aula, por exemplo. E realmente, na verdade, o que nós perdemos na sociedade de desempenho foi a capacidade de nós alienarmos. Nós temos liberdade para tudo. Temos liberdade para escolher qual vai ser a nossa carreira, mas temos de seguir e liberdades para sonhar e de cumprir os nossos próprios sonhos, mas não temos a capacidade de nos alienar do trabalho ou da própria vida que nos angustia. E isso a gente praticamente perde. A gente acaba tendo que... A gente tem, por mais que a gente tenha essa possibilidade de escolher o que vai fazer, essa escolha já é um peso que você coloca nas suas costas que não tem escapatória, né? Você não tem como sair dessa dimensão produtiva. É o que o Tio Han coloca. Você vira um animal laborantes. Aí eu tenho uma pergunta para ti aqui. Bom, se a gente vive nessa sociedade laboral, na sociedade do trabalho, em que o ego ele dilacera a si mesmo, como é que tu interligas isso à perda,
moderna da fé, né? Como é que a perda da fé colabora com essa circunstância? Certo. Aí eu posso pensar e responder como teólogo, né? Que é o seguinte: se você centraliza o esforço da vida e o processo, a excelência, todos esses temas que foram dados aqui na produtividade, na centralização do ego, a única coisa que resta é narcisismo. Que aí você encontra, então, o paraíso do narcisismo são as redes sociais. E o que é o narcisismo? O narcisismo, basicamente, se a gente fosse assim, num ponto, ele é a violência do positivo em todo o seu elemento. Porque só sobra você. No narcisismo não há o outro. Consequentemente, numa sociedade sem Deus, a tendência básica é que você seja o seu próprio Deus. Sim. Na sociedade do desempenho, por mais que você esteja trabalhando para uma empresa, a mentalidade é que você é uma empresa. Você é SA. Por favor, não estou citando revistas que eu não quero ser processado. Tá? Eu já citei, mas pode processar, fico É famoso. um termo genérico. E Time, ela colocou também. Qual é a personalidade do século? A revista Time colocou na capa, você. Sim, A tipo sim. de foto que mais que se tornou famosa no mundo, a selfie. Então, dentro desse elemento, há uma celebração de si mesmo, que é a forma básica de se pensar hoje. Então, isso mostra que nós somos ególatras de um ego dilacerado. Por quê? Porque para que o ego subsista saudavelmente, ele tem que subsistir diante de algo. Na verdade, não só o ego, qualquer coisa. Para existir saudavelmente, tem que ser anteposto a outra coisa. Sim, precisa da negatividade, né? Ele precisa da negatividade, ele precisa exatamente, o Byung-Chul fala isso, da negatividade do outro. O resultado, como no narcisismo não há o outro, só resta a si mesmo. O problema é que existe algo que você não pode fugir, que é a realidade. Como você nega o fundamento, que é Deus, e finge que a realidade não existe, um belo dia ela vai e sapateia na sua cara. De salto alto, ainda por cima. Resultado da depressão. Sim, sim. E quando tu fala, por exemplo, que a gente acaba se tornando nossos próprios deuses, boa noite, John, quando a gente acabamos nos transformando nos próprios deuses, a gente não entende que, por exemplo, dentro do cristianismo, por exemplo, o lugar de Deus, que Deus coloca para si mesmo, é o lugar do sacrifício. E quando a gente sai, tira Deus da lógica da vida, a gente assume a posição divina, a gente se coloca na mesma situação de sacrifício. A gente vira o que, por exemplo, o Han, ele fala de homo sacer. Nós viramos o homem sacrificado, o homem que sacrifica a si mesmo nessa lógica, né? A partir dessa liberdade paradoxal que a gente acaba impondo sobre nós mesmos. Vamos ver uns comentários aqui. Tem um comentário da Poliana e do Charlton. Ela fala assim, Poliana: a obrigação de ser multitarefas sempre resulta em frustração porque sempre haverá uma nova competência a ser desenvolvida. Que é a questão do idealismo. A lógica da continuidade. O Charlton faz uma pergunta. Ele diz assim: essa sociedade de produtividade quebra com a ideia de ter o ser humano, de ter o homem como a coisa mais importante e deixa como um simples objeto cuja função é produzir incessantemente? Comenta, Maltos. Eu não penso nem como coisa, ele se torna sujeito. E sujeito com os dois sentidos mais terríveis que a palavra sujeito tem, que é aquele que age, o laborans, que se tornou para além de laborans o sacer, ou seja, o homem do sacrifício, aquele que age até o sacrifício,
consciente desse sacrifício e narcisicamente envolvido no sacrifício. Só que o problema é que ele pode ser um homo sacer, um homem que se sacrifica, mas ele não pode ser um homo soter. Ele é um homem que se sacrifica por narcisismo, pela mesma razão que o Narciso se sacrifica, mas ele não é um homem que salva, porque para salvar ele precisa ter um objeto de salvação que é o outro, o que nessa sociedade não há. Sim. E aí é Não há uma mesmo. ideia, por exemplo, da onde se opõe o suicídio atual com o suicídio romântico. Sim. No suicídio romântico havia uma soteriologia, havia algo que esse homem queria salvar, morrer por alguém, que é o que a gente tem nos filmes, o messianismo. O homem que Sim. se sacrifica hoje, ele se sacrifica pela sua própria autoimagem de desempenho, Se que é o que a consome Poliana por fala. isso. Ele é um Don Quixote do desempenho, indo atrás do novo moinho. Poliana foi certíssima nisso, ele está indo atrás do novo moinho, porque o modelo antigo não funcionava, vamos para o modelo novo, e depois vamos para o modelo novo, e para o modelo novo, e as empresas também convivem com modas de produtividade. E, Sim, claro, sim. tem alguém ganhando com isso, porque alguém vai vender um novo modelo de produtividade. Sim. Subentendidamente, já há convites para que a gente engaje nessa mesma carreira, né? Uhum, Pegar, por exemplo, autores como esses autores de marketing, faça a fórmula do lançamento, como você fazer sua empresa fazer sucesso. Você já tem sim. na internet, você pode seguir aqui essa trilha de autoexploração e exploração. É terrível. E não digo solução, mas um caminho que o Han ele apresenta é o caminho da pedagogia do ver, né? Você Uhum. pode aprender a ver como e aprender a habituar seu olho ao descanso, a habituar a paciência, a aproximar-se de si mesmo. E como é que pensa isso aí? Nessa perspectiva dessa necessidade de um escape por meio de uma dialética negativa em relação a essa lógica da produção. Já indo para o outro livro do Han, que a gente pode tratar numa próxima vez, só há escape quando há o outro. Ou Sim, seja, a única forma de eu não cair como um buraco negro dentro da minha própria gravidade e entrar em burnout, entrar em depressão, é quando eu entendo que o meu cansaço está em direção ao outro. sim, Quando o meu cansaço não é simplesmente para que alguém reconheça, por exemplo, vamos ser bem assertivos. Para que eu estou fazendo essa live? Se for para que você me reconheça, eu estou na sociedade, nessa sociedade de produtividade. Mas se eu estou nessa sim, live aqui, olhando para o nome de vocês que está surgindo aqui e querendo que a gente chegue a pensar, a refletir, e eu me proponho a ver ser uma forma de um canal, um meio de escape para mim e para as outras pessoas, não tem como o meu cansaço trazer depressão, sim, é verdade. porque ele está diante do outro. O primeiro Sim, outro, sendo bem teológico, é claro, é Deus. Tá? Não tem como, porque se você imagina Deus como o fundamento da existência, pensando teologicamente, você tem que entender que a tua autoimagem ou autoestima não vai depender do que você faz, mas vai depender daquilo que você considera que Deus pensa sobre você. sim. Então, que Aí é é algo que está para além do mundo, né? Que é que é a o própria que está negação exatamente. E aí da vem própria a, materialidade. a grande dialética do Calbart, quando o Calbart diz que Deus é por nós sendo contra nós. Sim, Esse é o grande sim, momento da Carta aos Romanos do Bart. E isso, para nós, volta para um ponto, por exemplo, já indo para o outro livro do Byung-Chul Han, porque a gente pode guardar mais um dia para isso, que é o Agonia do Eros, em que ele diz que o erótico está morrendo exatamente porque para que haja o erótico tem que haver o outro. sim, Ou seja, se eu, ao estar com a minha mulher, não estou
com ela, mas estou comigo mesmo, eu estou sendo narcísico. Mas se eu Sim, estou com ela por ela, pelo outro, eu estou sendo erótico. O sim, espantar-se com o outro é o elemento mais básico do erótico, que é o que traz vida. E só o erótico traz a depressão. Que aí eu me lembro de um livro antigo do psicanalista do Freire, Roberto Freire, se eu não me engano, em que o título do livro é Sem Tesão Não Há Solução. Que é o fato que ele conta que Milton Nascimento estava na Europa cantando e ele estava em plena época da ditadura militar expulso do Brasil. E quando Milton Nascimento começa a travessia, quando você foi embora, fez-se noite em meu viver, ele simplesmente, ele e o colega dele, que os dois estavam exilados, sentam no chão do teatro e choram como duas crianças, sem preocupação alguma com o que vão achar, o que vão pensar de mim, simplesmente na fruição do momento. E em toda a dor, que os elementos mais básicos da profundidade do amor pelo Brasil, pela música brasileira, pela cultura, pelas lembranças de infância, todo esse assomo de sensações é permitido. Aí você tem o negativo do afetivo diante da dureza da existência. E aí você é sim. curado da dureza. Em meio a esse processo de cura, muita coisa que a gente busca, às vezes, é um doping, né? E o Han, ele fala isso. Mas, em vez de, e o doping, ele não funciona como fármaco, ele não funciona como remédio, ele não soluciona, ele apenas aumenta o desempenho, né? Ele apenas vai agitar ainda mais aquele que está passando pela... Embora tanto o doping quanto o remédio, eles sejam produzidos a partir com uma certa lógica farmacológica, melhor o termo, farmacológica. Então, para a gente encerrar, por a gente também não exagerar tanto na live, né, o assunto aqui dá para a gente render durante muito tempo, uma pergunta sobre as duas formas de cansaço, né? Que o Han, ele apresenta lá no fim do livro, no fim do primeiro tópico do livro, primeiro momento do livro, que é antes dos anexos, ele fala que existem duas formas de cansaço. Existe o cansaço do desempenho, da sociedade do desempenho, que é esse a qual nós, por falta de alternativa, de negação dessa vida de produção, acabamos sofrendo. Ele é um cansaço que nos leva à mudez, que nos leva à incapacidade de ver, à incapacidade de reconhecer o outro. E existe o cansaço fundamental. Esse cansaço fundamental é aquele que ou cansaço existencial também, que acaba nos inspirando e fazendo que surja uma verdadeira motivação espiritual para a nossa vida, né? A gente consegue escolher esse segundo cansaço, Maus. A gente consegue escolher a gente tem essa liberdade. Claro. A sociedade do desempenho, ela é sedutora, mas ela é sedutora ao aspecto narcísico. Se você reconhece que você é um narciso e que, na verdade, você precisa, para curar seu narcisismo, ser confrontado com o outro, você toma decisões em prol desse cansaço. Você toma decisões de responsabilidade, você toma decisões de cuidado com o outro, você toma decisões de educação, de preocupação social, não porque você precisa fazer uma imagem positiva, que é a coisa mais espúria dos meios sociais, que é fazer o bem e filmar. É o narcisismo em forma de circo. Você cuida de alguém e proclama aos quatro ventos numa rede social. Contra esse narcisismo, a Bíblia fala que quando alguém fizesse o bem, a mão direita não podia saber o que a mão esquerda tinha feito, e vice-versa, ou seja, até o próprio corpo era para estar desconectado nessas horas, quanto mais as centenas de pessoas que nos seguem. Mas a gente pode escolher o cansaço restaurador. O cansaço restaurador, ele
ele ocorre quando você vê que pessoas perto de você são felizes por estarem perto de você. A sociedade do desempenho não traz isso. Ela é solitária. É uma das características que o Han fala. A sociedade do desempenho é solitária. As pessoas estão lá para atrapalhar ou para serem usadas. Sim. E nesse mundo de negatividade, né, um mundo que a gente não tem um confronto, que a gente não tem, na verdade, não tem negação. Nesse Mundo de mundo positividade. de positividade sem negatividade, a gente perde a capacidade de resolver conflitos, né? E se adensa ainda mais a soluções de única via, por exemplo, a solução final, a morte, a guerra, o suicídio, o fim das amizades, a impossibilidade do perdão, as brigas políticas. Tudo isso acaba girando em torno da própria lógica sistêmica dessa vida social que a gente tem, dessa vida na sociedade contemporânea, né? E para finalizar, assim, eu acho que a gente queria só apresentar um pouco do nosso clube de debates, falar um pouco sobre qual a ideia do nosso projeto, né? Primeiro, o clube de debates é um projeto formado por mim, pelo professor Maltos, pelo professor Tiago Araújo, que também está aí acompanhando a gente, pela professora Poliana também. E claro que a gente também quer receber outros colegas, é algo que a gente quer expandir e ganhar colaboração cada vez mais. A nossa ideia é colaborar com a formação de leitura, de argumentação, de retórica, seja verbal ou seja escrita. É discutir temas de filosofia, literatura, história, sociologia, discutir questões da própria atualidade, como a gente fez hoje nessa live aqui. Apresentar, por exemplo, um serviço de tutoria e de mentoria para alunos que, por exemplo, indiquem trilhas literárias, que faça correção de textos, auxiliem na construção da formação das linguagens para o vestibular, seja para a vida, seja para a faculdade. Também treinos de expressão de oratória. Então, tudo isso conduzido pelos professores que fazem parte aqui da tarefa. O Maltos tem desenvolvido alguns projetos em relação a isso, tanto que ele foi a primeira pessoa que eu pensei, bom, Maltos. Logo em seguida, depois que eu pensei no Maltos, o Thiago chegou para mim falando assim, foi maravilhoso o jeito que o Thiago chegou falando comigo, ele disse, André, eu tenho tanta vontade de te chamar para a gente montar um cursinho de leitura e de escrita, e eu disse, ei Thiago, eu estou elaborando o projeto agora, o Instagram está feito, eu estou te convidando nesse instante. Então isso para mim foi, e a nossa expectativa é essa. Matos, fala um pouquinho das tuas expectativas de formação também desse projeto. Minha ideia desse projeto é da gente livrar você que está assistindo a gente, nosso aluno, de uma grande ilusão da positividade. Que é achar que quando você terminou o ensino médio, terminou tudo, você chega na faculdade e se sente completamente perdido, tá? Se sente, em vários casos, sente a si mesmo, ou pior, e é melhor nem comentar muito sobre isso, sente um ambiente tão medíocre quanto a sala de aula, e no fundo, você quer chegar a um ponto mais alto do pensamento, da argumentação, do trazer ideia. A função do nosso clube de debate é essa. É você ter ferramentas para sair desse topos, desse lugar comum que a gente está hoje em termos de debate. Tá? Essa é a minha preocupação e meu desejo. Sim. E algumas pessoas me perguntaram sobre a metodologia. Gente, a metodologia vai ser um contato direto entre eu e o formando, né, e o estudante, entre Maltos e o estudante, entre Thiago e o estudante. A gente vai querer desenvolver pessoalmente, porque uma ideia básica que todo professor sonha, é que o seu aluno não seja só um aluno, ele seja um amigo, alguém que partilhe um mesmo ambiente, uma mesma dimensão de vida, uma mesma compreensão, que engrandeça o próprio professor também, o próprio mentor, né? Então, nós temos 25 segundos restando. Eu queria agradecer a paciência de todas as pessoas
E espero que tenham gostado e a gente vai voltar com mais lives anunciando previamente. Maltos, tu podes encerrar com teus 10 segundos agora. Não, um abraço a todos, obrigado por ter assistido. Espero que tenha sido significativo e mande perguntas.